I know the media, they're just waiting. Is he going to say something? Is he going to say something about the US warship? Eu sei o que vocês estão esperando. Será que ele vai dizer algo sobre os navios de guerra dos Estados Unidos que estão no Caribe? O que Deus falou, porque nós sabemos que Deus fala com ele. Vocês sabem que eu os amo, Venezuela. Mas eu tenho que ficar com o Senhor, do lado do Senhor. O Senhor está clamando por um arrependimento nacional na Venezuela. E se eu os amo, então eu devo dar-lhes a mensagem do Senhor. Se você ler a palavra de Deus, Jesus disse que estas coisas teriam que acontecer. É por isso que eu dei a profecia da guerra da Ucrânia até que aconteceu. A guerra em Gaza, antes da guerra do Irã, eu fui falar com o parlamento em Jerusalém. Estas coisas foram escritas por Jesus, que haveriam guerras e fomes. É por isso que eu as profetizo, elas estão na Bíblia. Então digam-me, eu vim do Senhor, então de que lado devo estar? Eu tenho que estar do lado do Senhor. O comando é este: arrependimento nacional. Bem, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e esta conversa começou um pouco antes de eu deixar a Venezuela. Agora, antes de eu sair da Venezuela, o Senhor me mostrou que Donald Trump, ele veio naquele sonho, eu estou descrevendo os detalhes do sonho agora, ele limpou a terra da Venezuela. Ele a limpou. E esta conversa, os venezuelanos já têm, porque eu os briefei. Eu fiz um grande briefing e alguns dos que estavam sentados lá eram da mídia. Antes de eu partir, eu fiz um briefing no último dia que tivemos na Venezuela, no dia 16, antes de partirmos no dia 17 deste mês de novembro. Hoje é dia 30. Então, eu disse para eles antes de partir da Venezuela que o Senhor havia me mostrado um sonho, e naquele sonho eu vi que Donald Trump veio e ele limpou a terra. O solo é um pouco avermelhado, um avermelhado claro assim. Ele limpou de tal forma que eu podia ver as fronteiras da terra. Ela ficou totalmente limpa, e o Senhor apresentou como quando você prepara um campo para agricultura, para plantar. Você limpa o campo, foi bem limpo, tudo foi limpo. Então eu podia ver somente as fronteiras da terra depois que Donald Trump limpou a terra. E eu lhes disse que eu ouvi Donald Trump dizendo que agora nós podemos começar a desenvolvê-la. Então, depois disto, eu vi Donald Trump andando dentro da Venezuela. Parecia ser um caminho com uma cobertura. E naquele lugar havia um pouco de escuridão por causa da sombra. Eu não vi o que estava lá dentro, mas o Trump eu podia ver. E havia uma mulher com quem ele estava falando e ele deu a ela 2 microfones, os 2 microfones de líderes. Então havia uma senhora lá que estava usando os 2 microfones para falar. Depois que a senhora falou nos 2 microfones, então agora Donald Trump entrou na besta, o veículo oficial dos presidentes americanos. E ele dirigiu a besta e foi mostrado a ele onde ele deveria estacionar na Venezuela. Eu compartilhei isto com os venezuelanos antes de eu partir. Então, quando foi mostrado ao Trump onde ele deveria estacionar a besta, o seu carro, então eu ouvi Donald Trump dizendo: este agora será o meu estacionamento. Isto significa que os Estados Unidos querem atacar a Venezuela e tomar posse da Venezuela. Eles vão tomar posse da Venezuela. Estas são as guerras que Jesus falou no livro de Mateus 24:7, que haveriam guerras e rumores
dias de guerras, nações contra as nações, reino contra reino. Então, esta é a profecia que o Senhor falou em 16 de novembro, antes de eu partir em 17 de novembro do ano de 2025. E hoje eu compartilho com vocês o que eu compartilhei com os líderes da Venezuela antes de partir de Caracas, autoridades da nação e também líderes sêniores da igreja e também com personalidades da mídia muito sêniores que estavam lá naquele 16 de novembro de 2025 no GW Marriott.